Um empate sem graça entre Ceará e Iguatu. Meus amigos, é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Um jogo que, foi bem difícil de trabalhar, para ser bem sincero com você. Podia aqui fantasiar e tal, mas foi bem chato de fazer. Assim, chato porque não que o Iguatu seja um time que não tenha alternativas, e pelo contrário, eu reconheço que a equipe do Washington Luiz tem méritos, inclusive, em segurar essa maior investida, essa possível maior investida da equipe do Ceará. Então, é chato porque o jogo não acontece tanto, não acontece muita coisa. Então é um jogo que não tem grandes defesas, grandes pressões. A gente vai lembrar aqui, categoricamente, quais foram os lances de maior perigo ao longo da partida. E por outro lado, apesar da estratégia do Iguatu funcionar, não tem ali uma ação ofensiva também, um contra-ataque perigoso, um jogador insinuante que destoe, né, dos demais. Acho que o Iguatu tem 3 caras na frente que tem suas qualidades e a gente vai falar um pouquinho disso, mas de forma geral ficou um jogo meio, né, aquele jogo mais arrastado na tarde deste sábado. Bom, é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo, aquele pedido de sempre para você interagir com o vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, curtir, comentar, deixar sua opinião, mandar esse vídeo para geral nos grupos e também, se tiver hype, manda o hype aí também, já ajuda a dar essa moral pra gente. E falar também que o Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Esse é o slogan do Sicredi, que tem parceiro do canal até o final dessa temporada e tem mostrado soluções financeiras para pessoas físicas e pessoas jurídicas. E eu gosto do slogan do Sicredi porque não é só uma questão do dinheiro, da quantidade de dinheiro. É como você faz a sua gestão, é como você faz o seu planejamento. E o Sicredi tem profissionais especializados para lhe auxiliar, para lhe dar todo o suporte aí na sua trajetória financeira. Então cola no Sicredi, aposta nessa comunidade que está espalhada por todo o Brasil. Então você vai lá no @Sicredi Veredas, que abranja a região do Ceará e do Maranhão, que você vai ser muito bem assistido por toda a turma do Sicredi. Cola na galera. Gente, eu fiz uma breve colinha aqui para falar sobre essa partida, né? E basicamente são 3 pontos. O primeiro deles é falar um pouco do jogo, que eu já falei na introdução aqui, um jogo mais fraco. E aí eu aponto duas questões. A primeira delas é dizer o seguinte: o Iguatu é um time diferente do que foi o Maranguape para o Ceará. O Floresta eu não vou nem botar nessa conta, porque não dá pra gente fazer um paralelo entre o sub-20 e o profissional, né? E no sentido de plano de jogo, é um outro time, né? E o Ceará pegou uma característica diferente, né? Taticamente falando mesmo. O Washington Luiz, que é um grande treinador, um grande estrategista, tem grandes trabalhos no futebol cearense, armou um 5-4-1 para defender, e não era 3-5-2, era um 5-4-1 mesmo, com o Biel Potiguar e o Thalisson Calcinha, os dois laterais fechando aqui essa linha com 5 jogadores, e a linha de 3 formado com o Vitor, o Diguinho e com o Marcos Oliveira, esses 3 zagueiros ali protegendo. Mas além disso, o que é que ele fez? Ele coloca o Jefinho e também o Thiaguinho, os 2 velocistas, os 2 pontas, que se aproximavam um pouco mais do Cássio, que jogava centralizado, para fazer o acompanhamento dos laterais do Ceará, protegidos também por dentro pelos 2 volantes, né? O Bruno Menezes e o Rogério, né? Experiente Rogério. Então, além de ser taticamente uma sacada inteligente de você impedir os avanços, tanto pelas laterais quanto as infiltrações por dentro do Ceará, ele tinha jogadores que entregavam exatamente aquilo que ele precisava: comprometimento e vigor físico. Porque uma coisa é você estar comprometido na tática e tudo mais, fazer o seu trabalho, mas não aguentar fisicamente a pressão do seu adversário. Então o Iguatu casou as duas coisas e deu muito certo contra a equipe do Ceará. O grande problema é que, Renato, é impossível vencer uma equipe assim? Não, não é impossível. Então por que o Ceará não conseguiu? E aí entra o segundo ponto. O segundo ponto é dizer que o Ceará não teve uma ação coletiva, algo planejado talvez ali, ou então bem executado, para sair desse bloqueio. Até porque o Moza, na entrevista pré-jogo, falou sobre isso. Vão jogar com linha baixa, com 3 zagueiros mais 2 laterais. Então ele já sabia. Então a gente não pode dizer que o Ceará foi pego de surpresa. Mas o Ceará não conseguiu executar muito bem essa movimentação. E aí tem algumas questões. Os laterais do Ceará têm algumas carências ofensivas, tanto o Eric Melo quanto o Rafael Ramos, os 2 que jogaram. Os pontas que o Ceará usou, o Júlio, muito bom no 1 para 1, mas ainda sem talvez a confiança necessária para ser agudo
e efetivo, como ele foi no jogo contra o Floresta, por exemplo, naquela jogada determinante, fez algumas jogadas insinuantes. O Pedro Henrique, outra partida muito aquém, principalmente no primeiro tempo. No segundo, acabou fazendo assistência para o gol do Luca, mas muito pouco para aquilo que se espera dele, até porque ele não é um cara do drible, da individualidade, ele é mais posicional, né, assim, de ocupar espaço e aí também oferecer assistência, finalização a gol. Perdeu um gol bizarro no primeiro tempo, uma jogada que o Matheus Araújo levanta a cabeça, dá o passe para ele finalizar a gol, e aí se o Zé Rafael, aliás, defende, beleza, paciência e tal. Mas ele chuta a bola para quase lateral, enfim. E aí o jogo vai para o segundo tempo, o Moza permanece com o mesmo time, o Washington Luiz também, inclusive o Washington demorou bastante a mexer, a trocar, vai trocar no final mais para ganhar tempo do que qualquer outra coisa, e o Ceará começa a fazer algumas mudanças depois, que já tá 1-0, né, o Pedro Henrique faz o cruzamento da direita e o Luca faz o gol de cabeça, desencantando, que seja um gol de resgate, de confiança, só que o Iguatu responde imediatamente numa jogada pelo lado esquerdo, que aí o Jefinho recebe, a zaga dá uma bobeada, Pedro Gilmar e Éder, e além ali dos volantes também, dão uma dormida, o Jefinho gira e finaliza na saída ali no canto do Richard, e empatando o jogo. Então assim, o que é que o Ceará fez a partir daí? Começou a fazer algumas mudanças, começou a fazer algumas trocas, e não dá para negar, o Ceará teve um volume maior. Inclusive tem uma jogada que 4 oportunidades em cadeia ali, que o Zé Rafael pega, a bola pega no travessão, a bola pega no jogador do Ceará, 4 situações ali que o Ceará poderia ter saído vencedor. Outras finalizações também, a bola parada do Vina, chute de fora da área, chegada do Lucas Lima também, mais uma vez tendo oportunidade e acabou desperdiçando. Uma grande jogada, talvez a jogada mais trabalhada do Ceará de pé em pé, e acabou batendo para fora. Bom, não deu certo. E aí entra um outro detalhe sobre as substituições. Falei de Vina, falei também do Lucas Lima, o Fernandinho já tinha entrado, mas o Ceará das 5 mudanças, troca 2 laterais, lateral por lateral, e troca um volante por outro. Então assim, é um Ceará que ainda carece muito de opções. E isso, na hora do vamos ver, em jogos como esse, onde você está extremamente jogando contra um time que está extremamente ali na linha baixa, você precisa de alternativa, você precisa de qualidade. E não dá para confiar que os laterais vão ser os caras que vão trazer uma tônica diferente. Até porque se fosse, eles teriam sido titulares. Eu sei que tem um revezamento e tal, mas Alex Silva, principalmente o Fernando, até ajuda mais ofensivamente. O Alex Silva nem tanto. Até errou alguns cruzamentos, enfim. Então, assim, mostra um pouco dessa carência desse elenco da equipe do Ceará. O que é que representa esse empate? Eu finalizo com isso. Representa que o Ceará não está desesperado, faz 7 pontos em 3 jogos, é ok para esse começo de ano. É uma pré-temporada, não é desesperador, não pode também criar uma grande celeuma por causa disso, mas só comprova em resultado, não só em desempenho, porque contra o Maranguape a gente já havia falado sobre isso, mesmo num jogo onde ganhou, onde achou um gol ali aos 44 com o Vina, de que tem coisas que precisam ser observadas logo, urgentemente, para que quando vierem os jogos de maior enfrentamento, o Ceará tenha mais qualidade. Vai jogar o Alano, vai ser anunciado ainda o Mateuzinho, o Ceará vai tentando se reforçar, mas está dito e precisa ser entendido, compreendido essa carência que o Ceará tem. Esse é o comentário do vídeo, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui também nos comentários, fala aí pra gente continuar conversando, eu sempre leio tudo e a gente sempre interage na medida do possível, beleza? Fica com mais conteúdo aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, grande abraço e até a próxima.